O cristão e a política. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Salmo 33, 12. Quais são as atitudes que os cristãos devem ter diante da política? Em primeiro lugar, a cidadania. Efésios 2:19 diz: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. A primeira coisa que o cristão deve fazer na política é exercer sua cidadania com seus deveres e direitos, lembrando sempre que seremos cidadãos dos céus se fizermos a diferença. Em segundo lugar, o respeito. Romanos 13:1 diz: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas. A coisa que o cristão deve fazer na política é respeitar todas as pessoas. Não busque qualquer direito de forma que desrespeite o seu próximo. Quando as autoridades estiverem em concordância com princípios que não firam a fé em Deus, temos como princípio obedecê-las. Porém, existem absurdos que podem ferir nosso relacionamento com Deus, e temos base bíblica para preferirmos agradar a Deus. Um exemplo nítido e relevante está no livro de Daniel, capítulo 3. E caso alguém se não prostrasse e não adorasse a estátua que o rei Nabucodonosor havia colocado para adoração, seria lançado numa fornalha de fogo ardente. Autoridades da Babilônia que procuraram o rei disseram que 3 jovens judeus, por nome Sadraque, Mesaque e Abdenego, não obedeceram e não se dobraram diante da imagem quando fora emitido o som de toda sorte de música. Com esta denúncia, o rei ficou irado e mandou chamar os 3. O rei Nabucodonosor da Babilônia levantou uma grande estátua e chamou todos os líderes da nação para participarem da inauguração. Dentre eles estavam Ananias, Misael e Azarias, que tiveram seus nomes mudados para Sadraque, Mesaque e Abdenego. Foi dada uma ordem: quando soassem os sons dos instrumentos, todos aqueles que estavam ali deveriam se prostrar e adorar a estátua que o rei Nabucodonosor havia feito. Quem não se prostrasse seria jogado dentro da fornalha. Soaram os instrumentos e todos os presentes se prostraram para adorar a estátua. Mas nem todos. Os jovens Sadraque, Mesaque e Abdenego haviam permanecido de pé. Sabendo disso, o rei os chamou e perguntou o motivo
que os impediu de se prostrarem e quis dar outra chance para eles. Porém, eles disseram que não se prostrariam a outros deuses, e se o rei quisesse jogá-los na fornalha, o Deus que eles serviam podia livrá-los, e mesmo que não os livrasse, não voltariam atrás. O rei, furioso, mandou aumentar 7 vezes o calor da fornalha e lançá-los lá dentro. Eles foram amarrados e lançados. O calor era tão insuportável que os homens encarregados de lançá-los morreram. Olhando a fornalha, o rei se espantou, pois notou que havia 4 homens lá dentro, sendo que o aspecto era de um semelhante aos deuses. Então o rei os chamou para fora, e todos os líderes se ajuntaram e viram que eles estavam perfeitos. Não havia sinal de nada que pudesse ter sido queimado. Vendo aquele milagre, o rei glorificou a Deus pela salvação dos 3 e fez um decreto: ninguém poderia blasfemar contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego. E também honrou a esses homens, fazendo-os prosperar na Babilônia. A segunda coisa que o cristão deve fazer na política é estar no centro da vontade de Deus. Busque a ter dentro dos seus princípios e conceitos agradar aos homens, quando estes não tomam partido, querendo que você desobedeça os princípios divinos. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 e 2 diz: antes de tudo, exorto que use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos governos, dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridades, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Acima de tudo, o cristão deve orar pelas autoridades e pedir orientação a Deus antes de votar. Temos que fazer o compromisso de não nos contaminarmos com as coisas deste mundo e escolhermos o caminho de uma vida com princípios diferentes, baseados na mensagem de Cristo. O Senhor irá nos capacitar para honrarmos o seu nome e vivermos diante da sua presença. Que tenhamos uma vida com Deus. Busque a direção dos céus.